Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda nesse congresso. Eu estou muito feliz que você está aqui e já tenho certeza que você se diferencia do mercado. Se você tem interesse, se cadastrou nesse congresso, está aqui comigo, participando dessa palestra online gratuita, você já se diferenciou de muita gente. Parabéns por isso. Muito obrigada. Eu vim aqui hoje conversar com você sobre como reter e desenvolver os talentos da sua empresa e os líderes também, usando a neurolinguística. Esse estudo de neurociência ele tem ganhado uma notoriedade importantíssima no mercado. E isso tem sido usado cada vez mais em treinamentos, vendas, desenvolvimento e até comunicação e relacionamento interpessoal, porque isso é poderosíssimo e traz um grande resultado. E eu vou contar aqui para você como que a gente vai poder usar isso ao nosso favor, especialmente do lado do RH, para você contribuir para sua empresa e para sua organização. Então fica comigo até o final, que tem muita coisa legal. Bom, a área de recursos humanos sempre funcionou como um agente transformador para gerar os comportamentos necessários que a empresa espera para que você consiga ter ambiente, harmonia e especialmente resultado. E eu sei muito bem como essa tarefa é desafiadora. Sabe por quê? Eu trabalhei muito tempo na área de recursos humanos. Então eu sei exatamente o que você passa. Sei exatamente os desafios de você se colocar na frente do cliente, entenda cliente, qualquer departamento, convencê-lo, influenciá-lo, a que ele participe dos treinamentos, adesão, e tudo isso tem que fazer muito sentido para a empresa e para ele exclusivamente. Então é bastante trabalho e um ano parece que não dá tempo de fazer tudo. Então hoje eu vou trazer para você algumas técnicas que a gente não aprende em nenhum lugar. Não aprende na faculdade, não aprende na pós-graduação e não aprende dentro das empresas com experiência. Porque essas são informações apenas de quem busca conhecimento e cursos voltados para esse tema, que é programação neurolinguística, neurociência, neuroaprendizado. Então é bastante específico. Por isso que é uma chave fundamental para que você consiga exercer ainda melhor o seu desempenho como recursos humanos estratégico. Então, nesse nosso bate-papo, nessa nossa palestra, o que eu vou trazer para você são 3 fundamentos para que você consiga reter, desenvolver as pessoas e a liderança da organização. E aqui eu vou te dar a regra, vou te dar o passo a passo, vou te dar como fazer. Isso é mais importante. Então são 3 fundamentos básicos para que isso aconteça com muito sucesso. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Priscila Belletati, eu sou coach e treinadora de liderança. Eu sou natural de Campinas, São Paulo, moro aqui e eu não sei qual cidade que você mora, mas eu venho desenvolvendo pessoas que querem se tornar líderes ao longo do Brasil. Então, independente de onde você esteja, esse conteúdo vai servir para você com certeza. A minha missão é ajudar os líderes a desenvolver, primeiramente, a sua gestão pessoal e logo, na sequência, a gestão das pessoas, da equipe, dos processos, dos parceiros, dos colegas e até de fornecedores. Porque nós, uma vez que somos líderes, seremos sempre reconhecidos como líderes. E primeiro precisamos ser líderes da nossa vida, né? Muito bom. Bom, a minha escola é um tanto interessante, porque a minha primeira formação na graduação foi de economia. Então eu me formei em economia, comecei a trabalhar naturalmente. Adivinha onde? Na área financeira. E eu não tive uma identificação. Eu fazia o trabalho, conduzia as tarefas, mas não tinha aquele brilho no olho, aquela coisa que eu falasse, nossa, encontrei a missão da minha vida. Então eu sentia sempre que faltava alguma coisa, mas eu trabalhava, eu ia. E aí eu fui me relacionando com as pessoas, trabalhando em grupo, trabalhando em conjunto, fazendo reuniões, envolvendo as áreas. E eu fui me percebendo e fui também despertando meu interesse em trabalhar com pessoas. E aí a minha carreira foi migrando para essa área. Eu tive uma primeira oportunidade de participar de um processo seletivo interno de uma das empresas que eu ingressei como estagiária, né, que é o grupo de bebidas, a Ambev. Então eu participei de um processo seletivo interno, tive a oportunidade de gerenciar uma equipe
E de cara eu já tive 18 pessoas. E foi tanto desafiador quanto maravilhoso. Ali eu me encontrei e tive certeza absoluta que eu queria trabalhar com gente. E desde então eu comecei a minha jornada no conhecimento para o desenvolvimento de comportamento humano. Depois da graduação de economia, que eu nem queria mais saber, eu fui para a gestão de pessoas, com ênfase em estratégia, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em Campinas mesmo. E aí eu fui me aprofundando no tema. Tanto que eu saí da área que eu estava, que era uma área de gestão de pessoas mais voltada para atendimento ao cliente, e eu decidi migrar para a área de recursos humanos. Então, a minha pós-graduação me ajudou muito nesses conhecimentos para eu poder fazer a migração da área. E aí, dentro da própria Ambev mesmo, eu fui fazer parte da área de gestão, que é a área de recursos humanos, e lá eu descobri a minha segunda paixão: treinamento. Formar líderes, formar pessoas, melhorar e mudar o comportamento foi a melhor coisa que aconteceu comigo pela segunda vez. Então eu me descobri em gestão de pessoas fazendo treinamentos. E foi maravilhoso. E desde então eu nunca parei de fazer cursos e me aprofundar na área do comportamento e desenvolvimento humano. Isso me ajudou muito dentro das empresas para desenvolver comportamento, especialmente de liderança. Muitas pessoas acreditam que ser líder é algo que você nasce com dom. Ah, eu não dou jeito para isso, eu não dou para isso, eu não sei se eu tenho perfil para ser líder. Perfil para liderança tem todos. Cada um tem um perfil que vai se adequar a um momento da empresa, um valor da empresa, uma cultura de uma empresa para você exercer essa função. E isso que a gente precisa descobrir. Qual é o meu estilo natural de liderança para que eu consiga saber aonde eu consigo usar esse estilo de forma natural para que também seja beneficente para a companhia, para que também seja algo importante para o resultado daquela empresa, que o seu estilo se adeque a esse modelo de resultado. Então, para todos os estilos, existe uma cadeira, existe uma liderança que pode ser exercida em qualquer situação. Tá bom? Bom, depois do grupo da Ambev, eu fui para outras empresas, trabalhei em grupos de empresas multinacionais, nacionais, algumas no ramo de bebida, ramos de saúde também, eu tive passagem. Em todas essas empresas, eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de programas de formação de liderança. Em uma dessas empresas, eu encontrei o processo de coaching. Na verdade, eu encontrei o coaching como uma forma de desenvolver as pessoas e eu me apaixonei. Falei, que legal esse processo, é uma coisa muito interessante. E aí, eu me interessei pelo processo, até para eu passar pelo processo de coaching, quando me despertou uma luzinha e eu falei, eu vou fazer a formação. Depois que eu fiz a formação de coaching, eu queimei a minha ponte, né, como as pessoas costumam dizer. Eu abri minha consultoria e hoje eu faço trabalhos dentro e fora das empresas. Eu atendo pequenas e grandes empresas que têm interesse em se desenvolver na área de liderança e também pessoas físicas que procuram esse desenvolvimento e que querem e sabem que precisam evoluir. Bom, eu vou deixar aqui algumas informações sobre o meu currículo, mas eu também não vou passar, porque a ideia dessa palestra hoje é te transmitir muito conhecimento, prática e coisas que você consiga usar a partir de agora. Quando você desligar essa palestra, você já vai conseguir colocar coisas em práticas. Isso é o mais importante e o mais rico dessa nossa reunião. Para eu conseguir atingir a minha missão e transformar as pessoas em grandes líderes, eu tenho algumas ferramentas. Nessas ferramentas, eu utilizo ferramentas de coaching, ferramentas e conhecimentos de neurociência para comportamento humano e, claro, toda a minha experiência agregada em recursos humanos e a formação de liderança. Então, nesse quesito, eu consigo juntar um método, fazer um programa de uma forma que as pessoas consigam realmente obter resultados e saiam transformadas e diferentes do que elas entraram. Como eu falei para você que eu vou trazer 3 fundamentos, eu queria começar falando do fundamento número 1. O primeiro fundamento é gostar de pessoas. Isso me parece, quando você lê ou quando você ouve eu falar que um fundamento básico é gostar de pessoas, ele parece um tanto óbvio, mas ele não é. Muitas pessoas nunca pararam para se perguntar se elas gostam de pessoas. E o que acaba acontecendo é que a vida vai levando. Eu vou trabalhando, vou fazendo, vou
me acostumando com aquela situação e eu não paro para refletir se eu realmente gosto de pessoas. Como é que eu sei se eu gosto ou não de pessoas? E aí, quando eu falo gostar de pessoas, eu não estou me referindo a você ser uma pessoa antissocial, não gostar de gente, porque nós somos seres sociais. Nós precisamos nos relacionar. Isso é fato. Quando eu digo gostar de gente, eu estou falando no trabalho. Eu estou dizendo, eu gosto de interagir com a pessoa, eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de integrar as pessoas. Eu realmente gosto disso. Como é que a gente sabe se a gente gosta ou não de pessoas? Quando a gente resolve fazer uma viagem, você quer ir sozinho ou você quer levar uma turma? Mesmo que você vá sozinho, até para você, de repente, em algum momento, refletir, você tira foto. Você vai tirar foto das pessoas ou das paisagens? Você gosta de olhar o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas gostam de fazer, onde as pessoas vão, ou você prefere saber apenas lugares? Então são pequenos detalhes que fazem você perceber se você realmente gosta ou não de trabalhar com pessoas, de estar com pessoas para ambientes que não são apenas sociais. Isso faz muita diferença, porque no dia a dia, você sabe que quanto mais tempo a gente passa, você sabe que a gente passa muito mais tempo no trabalho do que na nossa relação social, do que na nossa casa e nos divertindo. A gente tem uma grande parte do nosso dia, da nossa semana, dentro do ambiente corporativo ou onde a gente escolheu trabalhar. Onde você quiser, onde quer que você vai encontrar pessoas. Mas existe uma grande diferença entre você preferir trabalhar sozinha, entregar o seu trabalho sozinha, não depender de ninguém para fazer, gostar de executar do começo, meio e final, não gostar que ninguém faça para você, preferir, é uma questão de preferência, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão apenas de você se adaptar, uma questão de preferência. E quem trabalha hoje na área de recursos humanos, pelo menos na área estratégica, quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, esse primeiro fundamento tem que fazer parte de você. Porque mesmo amando trabalhar com pessoas, o que nós vamos encontrar são desafios. Desafios de comunicação, desafios de convivência, conflitos de interesse, opiniões diferentes. Portanto, esse é um pilar fundamental para que você consiga exercer bem a função de recursos humanos. Então pensa nisso. Pensa se você realmente ama pessoas. Como é que você gosta de entregar o seu trabalho? Você se tranca numa sala e executa tudo? Você gosta de integrar as pessoas? De falar, vamos fazer junto? O que que você acha? O que que você pode contribuir? Isso tem a ver com preferência, tá? Então fica aí uma reflexão para o primeiro pilar fundamental de convivência. Dentro do gostar de pessoas, a gente tem 3 itens que eu queria dividir com você. O primeiro a gente estava falando até agora, é saber lidar, gostar de trabalhar com pessoas. Quando você gosta de trabalhar com pessoas e você tem desafios, você vai fazendo ajustes para que você consiga melhorar a sua performance com relação à equipe e pessoas em grupo. Isso é bastante importante para você avaliar. O segundo ponto do primeiro fundamento de gostar de pessoas é se observar e perceber qual é o seu estilo de liderar. Como é que você naturalmente tem uma tendência à liderança? E como é que você consegue identificar nas pessoas das quais você se relaciona dentro do ambiente corporativo, como é que você ajusta a sua comunicação baseada no estilo do outro, conhecendo o seu? Isso faz muita diferença. Muitas pessoas param no sabotador ali de ficar avaliando o outro, avaliando o outro, avaliando o outro. Dificilmente ela olha para ela. Então você sempre sabe como o outro pensa, o que o outro faz, o que ele vai falar. Você sempre está prevendo algumas coisas. Mas você já parou para olhar o seu estilo? Para saber se você consegue ou não adaptar o seu estilo de liderança para que você consiga o que você precisa? Isso é ser estratégico. Você não vai influenciar as pessoas baseado na sua razão ou baseado apenas em fatos e dados. Tem muitos outros fatores que envolvem uma decisão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa palestra. O terceiro ponto de gostar de pessoas é inevitável o desenvolvimento da inteligência emocional. Quando a gente fala em inteligência emocional, eu não estou falando em controlar as minhas emoções.
Eu não estou falando em ter que respirar fundo, contar até 10 antes de falar com tal pessoa. É você conseguir administrar as emoções. Porque quando a gente sente emoção, a gente não consegue controlar. É uma coisa inevitável. A emoção vai vir e tá tudo bem. O que você faz com ela é o que faz a diferença. E essa decisão do que você fazer com ela vai fazer com que você se relacione melhor com as pessoas. Vamos partir para alguns exemplos práticos para que esses 3 fundamentos do primeiro item, gestão de pessoas, gostar de pessoas, fique muito claro. Primeiro, que se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir longe, você vai junto. Então a comunidade, ela é muito mais forte. As pessoas juntas são muito mais poderosas. Mas para que você consiga influenciar, você precisa usar a sua habilidade de comunicação, adequando o estilo de liderança para interpretar o estilo do outro. Então vamos considerar que nós temos 4 estilos de pessoas. O primeiro deles é uma pessoa mais direta, objetiva, prática, mais cética, mais séria e direto ao ponto. Esse é um estilo de uma pessoa. Não significa que ela seja mal educada ou que ela tenha o direito de ser mal educada ou ter esse tipo de comportamento. Mas existe sim pessoas que são mais diretas, objetivas e que causam uma certa ansiedade na hora de querer resolver. Porque tem que ser rápido, tem pouca paciência, então acaba sendo direto ao ponto, não gosta muito de enrolação. Para esse tipo de pessoa, não tem como você levar uma história. Não dá para você colocar todo o contexto. Você também vai direto ao ponto, mesmo que não seja o seu estilo, mas você sabe que com aquele líder, com aquele gestor, com aquele diretor, ali vai funcionar melhor. Então, se você precisar de uma ajuda dele, ou precisar que ele te dê alguma orientação, ou que preste algum serviço para os recursos humanos, ou que ele entre numa regra, é importante que você coloque a comunicação da forma que ele se comunica. Liderança situacional é a chave para ser estratégico. Então, mesmo que você tenha seu estilo e você sabe qual é, você não vai impor o seu estilo para outra pessoa, você vai perceber o estilo do outro, adaptar e aí conseguir se comunicar de uma forma muito mais efetiva. Esse é o primeiro exemplo. Segundo estilo de liderança que você pode perceber nas pessoas. O segundo estilo de liderança é um estilo mais comunicativo. É uma pessoa que gosta, expansiva, gosta de falar, gosta de trocar ideia, é bastante simpática, envolvente. Então, essa pessoa, tipo o vendedor, né? Uma pessoa que é bastante carismática. Então, para essa pessoa, você não pode ser seca. Você não pode ser direta. Porque ela vai achar você estranha. Então, você tem que fazer um movimento que se adeque à linguagem que ela tem. Se ela tem uma linguagem expansiva, alegre, persuasiva, você usa as mesmas artimanhas para conseguir conexão com ela. A gente já vai falar sobre isso um pouco mais profundamente. Mas eu quero primeiramente que você perceba que existem 4 estilos. E mesmo superficialmente, você já consegue fazer uma adaptação. Então, estilo 1, mais direto e objetivo. Estilo 2, comunicativo e expansivo. Estilo 3, um estilo estável. É um estilo também mais reservado, né? Assim como o primeiro, que é um estilo mais direto, mais objetivo. Então, o terceiro estilo ele ainda é um pouco mais reservado, ele apresenta uma certa cautela, não é expansivo, ele é mais fechado, bastante atento, bastante paciente, bom ouvinte, tranquilo, uma pessoa que você percebe no tom de voz, na forma acolhedora de ser. Então, esse é um estilo mais agradável, mas que não se abre tanto. É um estilo mais, como é que eu vou dizer? Um estilo um pouco mais diplomático, ponderado. E você vai conquistando esse estilo aos poucos. Você vai conquistando a confiança dessa pessoa, mostrando que você também tem qualidades das quais ele aprecia. Como, por exemplo, credibilidade, ética. Todos nós procuramos esses comportamentos. Mas tem alguns estilos que ficam com o pé atrás, antes de terem certeza de que estão pisando em ambiente seguro. A área de recursos humanos tem um pouco dessa resistência.
Muitas áreas querem fazer muitas coisas, querem sair contratando algumas coisas e muitas vezes o RH tem que interferir e tem que dizer, olha, isso aqui não é melhor para você. Nesse momento nós temos essa opção, a gente está buscando isso. Eu não sei se você trabalha dentro da sua empresa no modelo de business partner ou não, mas não importa. O modelo de business partner, ele fica muito mais atento e tem muito mais relação e comunicação com as áreas do que o RH estratégico simplesmente que fica dentro de uma unidade. Não importa o modelo, porque com ambos os movimentos é possível você fazer essa conexão com todos os líderes ou com as pessoas que você tenha que se comunicar, tá? O estilo 4 é um estilo mais detalhista, é um estilo mais regrado, mais completo, planejador e com muitas arestas que ele precisa fechar. Esse é um tipo de perfil que tem algumas características parecidas com o auditor, com uma pessoa que gosta de perceber as regras, de entender como funciona. Então, essa é uma pessoa que precisa de dados. Ela precisa de dados para pensar, para analisar, para entender se é isso que ela quer, para entender o que ela tem que fazer. Então, essa pessoa merece mais atenção em detalhes, para que ela consiga tomar uma decisão ou até mesmo ser convencida de alguma coisa, para olhar os padrões próprios e perceber o que ela pode fazer. Percebe que com cada estilo existem pequenas adaptações, mas que fazem grande diferença na hora de você colocar sua comunicação. Antes disso, é preciso descobrir qual é o seu. Qual é o seu estilo? Você tem um estilo mais expansivo, mais comunicativo? Gosta que as pessoas saibam que você chegou? Você é uma pessoa mais discreta, mais ponderada? Ou uma pessoa mais direta ao ponto, mais objetiva, sem muitas meia-voltas? Ou é uma pessoa que se preocupa muito com detalhe e que quer entender nos mínimos detalhes as informações? Baseado nisso, você consegue fazer pequenos ajustes que já vão fazer diferença para você. Esse foi o primeiro fundamento. Fique tranquilo, nós vamos aprofundando a cada fundamento, tá? O segundo fundamento é, eu diria que a peça-chave para você conseguir encaixar no primeiro fundamento de gostar de pessoas, entender, adaptando a sua comunicação. Olha só, o segundo fundamento a gente chama de conexões. Como é que eu crio uma conexão com que a pessoa se sinta totalmente confiante e à vontade comigo? E que saiba que tudo que eu estou fazendo é o melhor. Na área de RH, a gente precisa matar um leão por dia. E precisa sempre articular através de comunicação e através de dados e fatos que tudo que está sendo feito, avaliado e até negado tem sentido. Mas a gente precisa usar as pessoas a nosso favor. Mas a gente precisa envolver as pessoas de outros departamentos no nosso raciocínio, no nosso modelo. Como é que eu faço isso? Existe uma técnica muito poderosa de programação neurolinguística que chama-se técnica de espelhamento. Alguns chamam essa técnica de rapport. O que significa isso? Significa que você vai entrar em conexão com a pessoa que você está conversando, fazendo reunião, seja lá o que for. Você vai criar uma conexão com essa pessoa. Essa conexão vai gerar no outro uma boa sensação. Vai gerar no outro que você é uma pessoa de confiança, uma pessoa que ela se identificou. Como que isso acontece? Sabe quando você vai numa festa, você encontra uma pessoa pela primeira vez, alguém te apresenta essa pessoa e você começa a conversar com ela. De repente, parece que vocês são amigos de infância. Vocês se identificaram muito. Fala, nossa, faz tempo, parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Muita coisa fluiu e a gente gosta das mesmas coisas. O que aconteceu aí? Aconteceu um rapport. Aconteceu um espelhamento natural. Só que isso é muito inconsciente. Não tem como você perceber quando você não sabe. A partir do momento que você passa a saber, isso vai virando consciente e você vai conseguindo acompanhar, acompanhar, acompanhar e conduzir. Quando eu falo conduzir, é trazer a pessoa para a sua sintonia, para que você consiga ter uma ótima comunicação e um bom relacionamento. Dentro da área de recursos humanos estratégico, é um comportamento fundamental. Então é necessário que você conheça essa técnica e use a seu favor. Como é que funciona?
Rapport e espelhamento significa que você acompanha de uma forma muito sutil, sutil mesmo, cuidado para não aparecer micagem. De uma forma muito sutil, você vai acompanhar os movimentos dessa pessoa. Então, por exemplo, eu tô aqui, sentadinha, e tô gesticulando as mãos. Né? Eu falo muito com as mãos, né? Então, eu gesticulo as mãos e vou falando e tô com a cabeça um pouquinho para cá, assim, porque eu sou auditiva. Então, eu tô ouvindo. Eu tô com a cabecinha mais tombadinha para eu ouvir. Então, eu tô aqui articulando. Se você tá na minha frente, do outro lado, e a gente estivesse conversando, se na hora de você conversar comigo, na sua vez de falar, você tomba a cabeça do mesmo jeito que eu tombo e também mexe um pouco as mãos de forma sutil e tranquila, é como se eu estivesse na frente do espelho, não é? Mesmo que não seja ao mesmo tempo, e nem precisa ser. Não precisa ser ao mesmo tempo, tá? Então, de repente, para uma situação mais confortável, eu vou e cruzo o braço, porque eu me sinto mais confortável. E aí eu continuo falando e tal, e depois, quando você vai falar, você também cruza o braço. Se eu tô com a perna cruzada aqui embaixo da mesa, de repente, e você tá numa reunião ou tá pessoalmente, você percebe que a pessoa tá com a perna cruzada, você cruza a mesma perna. Isso vai dar uma sensação de igualdade. É uma coisa muito inconsciente. Nem sempre a gente faz, porque a gente não conhece. Mas a gente tem essas sensações. A gente acaba gerando isso naturalmente nas pessoas e você acha que você é amigo de infância daquela pessoa. E isso aconteceu naturalmente. Quer ver um exemplo que fica bastante claro isso? É agradável para você conversar com uma pessoa se você está sentado e ele de pé? Não fica esquisito? Não é uma coisa estranha? Você está sentada, a pessoa está de pé, você está assim, conversando com ela, você quase fala, você não quer sentar? Você tá com pressa? Você pergunta, né? Você tá com pressa? Precisa ir? Porque tá muito estranho. Ou você se levanta para que você consiga realmente conversar com aquela pessoa. Percebe que não existe conexão se eu tô sentada e uma de pé e a outra de pé e eu sentada? Então a técnica de rapport e espelhamento, ela serve para que você consiga deixar um clima super agradável para que a pessoa se sinta completamente à vontade com você e ela entre em sintonia com o que você está falando, com a ideia que você quer transmitir. E aí você consegue muito mais fácil levar os seus argumentos, tá? Esse espelhamento, ele é corporal. Então você pode fazer como eu te falei, cruzando as pernas, os braços, gesticulando. Se a pessoa, por exemplo, ela usa óculos e ela dá uma arrumada no óculos de repente. Aí você fala, mas eu não uso óculos. Não tem problema. Você dá uma coçadinha assim aqui, perto, no mesmo braço que ela usou para corrigir o óculos de novo. Não é na sequência. Ela arrumou, você vai lá e. Não é isso. Mas é sutil, é natural, tá? Pode procurar essa técnica de programação neurolinguística, chama-se espelhamento e técnica de rapport. Eu vou passar para vocês aqui como um presente um PDF que eu preparei com essas técnicas para que você consiga consultar sempre que você quiser. E treine, treine. Aí você vai falar, nossa, mas como é que eu vou treinar com o meu chefe? Como é que eu vou fazer isso pro diretor? De repente ele pode perceber. Sabe onde você começa? Na sua casa. Se você tem filho, usa com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com o vizinho, na padaria, com quem quer que seja, você pode treinar essa técnica com qualquer pessoa. E você vai comprovar e perceber as diferenças de atendimento. As pessoas vão se sentir tão em sintonia com você e você vai começar a estranhar. Então, é uma técnica poderosíssima. Só que esse é o nível bem básico da coisa. Bem básico. Se você quiser dar um plus e se aprofundar, depois que você treinar bastante a técnica de espelhamento e já ficar craque nisso, porque no começo vai parecer esquisito. No começo você vai ter que prestar atenção no movimento. Talvez você tenha dificuldade de prestar atenção no que ela está falando. Então no começo pode acontecer, mas não desista. Continue treinando. Então você vai ali percebendo os movimentos, vai acompanhando e aí depois você vai conduzindo com a sua conversa. Para o nível mais avançado, é você tentar chegar próximo do tom de voz da pessoa. Como assim, Priscila? Como é que eu vou fazer o tom de voz dela? É possível. Você ajusta o tom de voz. Se é uma pessoa que fala muito alto, de repente você pode subir um nível a sua voz. Não vai gritar, né? Por favor. Até porque a pessoa não pode perceber. É uma sutileza.
Porque o inconsciente é feito de sutilezas. Não precisa ser uma coisa escancarada ou muito perto, ele vai entender. O inconsciente da pessoa vai entender. E aí você vai conseguir uma conexão. Se a pessoa fala um pouco mais baixo, diminui o tom da sua voz. Se a pessoa sorri, sorria de volta. Se ela levantar as sobrancelhas, se ela fizer um movimento com as sobrancelhas, faça de vez em quando. Pode ser mais sutil. Se a pessoa tem uma expressão muito forte, aí você vai, né, buscar espelhar, faz um pouco menos, faz uma coisa mais sutil, mas é tranquilo, você vai conseguindo acompanhar. O tom de voz funciona dessa forma. Você pode subir um nível, descer um nível. Isso também vale para velocidade. Se a pessoa fala muito rápido, você acelera um pouquinho. Se ela fala mais devagar, você diminui um pouquinho. Como é que eu sei, Priscila? Se eu acompanho, que horas que eu vou saber que eu conduzo? Aí que tá o segredo. Vamos supor que a pessoa fale muito baixo. E você desce o seu tom de voz. De novo, perceba que é incômodo quando você fala muito baixo e a outra pessoa muito alto. Não tem conexão. Ou a pessoa que está falando baixo está incomodada com o volume alto e o volume alto está incomodado porque não está escutando o que a pessoa está falando. Cria conexão. E aí você abaixa o tom de voz, nesse caso, e vai falando mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, e ela continua falando mais baixinho. Depois de um certo tempo, e não existe um tempo certo, não tem X minutos, vai depender de como você está conseguindo fazer esse acompanhamento. Depois de alguns minutos, ou de algum tempo necessário, você volta a subir seu tom de voz. E ela vai subir o dela, naturalmente. Aí você vai ter certeza que você gerou conexão. E essa conexão se dá pelo espelhamento. E aí você vai criar uma conexão muito positiva. Se essa pessoa não te falar no final da reunião, olha, gostei muito, muito agradável nossa reunião, eu tenho certeza que ela sai pensando nisso. Então treine mesmo na rua, com qualquer pessoa, e você vai começar a perceber os resultados. Nível básico, espelhamento. Nível superior, tom de voz e velocidade de voz. Legal? Técnica poderosíssima para você usar no primeiro fundamento. Se você gosta de gente, você vai adorar treinar esse fundamento. Por isso que eles são importantes. Então, adianta eu treinar esse fundamento se eu não gosto de gente? Não adianta. Eu vou ficar ali tentando e não vou gostar, tá? E quando você perceber os resultados positivos, você vai ficar craque e vai fazer isso naturalmente. Tá bom? Esse é o segundo fundamento. Vamos para o terceiro fundamento? O terceiro fundamento é o ambiente. Quando você fala de ambiente, eu não estou me referindo ao ambiente de trabalho com relação ao clima, se as pessoas se dão bem, se elas não, né, se elas são amigas. Não é desse ambiente que eu estou falando. Eu estou me referindo a um ambiente onde a pessoa possa errar para ela aprender, corrigir e fazer cada vez melhor. Uma organização, uma empresa que é intolerante ao erro, ela não consegue desenvolver, tá? E aqui nesse terceiro fundamento é onde está a retenção dos talentos e é onde está o desenvolvimento deles. Vamos começar com a afirmação de que a sua empresa ela é tolerante ao erro. Mais uma vez, usando a neurociência. Conscientemente, você pode até achar que você é tolerante ao erro. Na prática, como é que funciona? Quando alguém comete algum erro, qual é a tratativa que a empresa que você trabalha ou que a regra que você estabeleceu, qual é a tratativa desse processo? Ah, Priscila, depende do erro. Depende mesmo? Vamos começar com um erro simples. A pessoa vai lá e errou, sei lá, errou a folha de pagamento. Não é tão simples assim, né? Mas errou a folha e de repente pagaram algumas pessoas de forma errada e vai ter que fazer uma correção. Como é a tratativa desse erro? Eu chamo a pessoa para conversar, eu demito, eu mostro o problema, o que eu faço? Essa é uma forma de você perceber se a sua empresa é ou não tolerante ao erro. E eu vou explicar por quê. Como você retrai um talento quando você tem esse tipo de ambiente
E por que que ele não se aflora? Porque quando você está num ambiente que você não está sujeita a errar, você simplesmente não consegue acessar uma área importante do cérebro que é a criatividade e que é a ação natural. Porque você está preso em pensar que você não pode errar. Porque, você está sempre. Percebe que você não está no seu natural? Você está sempre pisando em ovo? Não é desconfortável toda hora você ter que ficar. Ai, mas e agora? Ai, eu não sei. E se eu fizesse assim? Você começa a criar muitas crenças na sua mente, frases e conversas internas das quais te impedem de fazer uma coisa natural. No meu último curso de neurociência, voltada para treinamento, nós fizemos uma dinâmica de grupo que deixou esse ponto claro. E eu vou contar para vocês como essa dinâmica foi feita, para que você consiga entender de forma lúdica e clara como a gente realmente bloqueia a parte criativa e a parte natural da gente exercer uma função e uma atividade. Nós selecionamos 4 pessoas, né? Escolhemos 4 pessoas, colocamos essas 4 pessoas uma lado a lado, né? Da outra, e elas estenderam a mão dessa forma. Cada mão, ela tinha uma sílaba. Então, aqui poderia ser K e aqui poderia ser Zá. K e Zá. K e Zá. Como se fosse um piano. Então, as pessoas estendiam as mãos e tinham lá as sílabas. Cada um escolheu uma sílaba e uma pessoa ficava lá fora, sem saber o que estava acontecendo e sem saber quais eram as sílabas que a gente escolheu. Quando a pessoa voltava lá de fora, a gente falava assim: você vai ter que apertar as mãos, ver quais são as sílabas e criar palavras com essa sílaba. Então, eu tinha que criar palavras. Por exemplo, se eu tinha K e Zá, eu já conseguia selecionar casa. Nós, 4 que estávamos na parte da dinâmica, nós escolhemos sílabas que formassem 15 palavras. Então, enquanto eu escolhi K e Zá, o outro escolheu, sei lá, D e Jô. E aí você vai criando as palavras. Quando a pessoa chegava, pensa no ambiente já de tensão, né? Ela falava assim, ó, então você vai ter uma meta aí, uma tarefa para você descobrir as palavras. Só que você vai ter só 3 chances de apertar e aí você vai ter que formar o máximo de palavras possível. Pensa que a pessoa nessa dinâmica, ela batia na mão várias vezes formando a palavra e ela não conseguia formar a palavra. Ela batia e a gente falava, né, as sílabas. Eu acabava de falar uma palavra e ela não conseguia formar. Ela estava completamente bloqueada. Então ela ia para cá, ia para lá e ela ia se perdendo. Então ficou muito nítido que assim, o ambiente pesou para que ela não pudesse errar. Você tem que acertar, você tem que acertar. Aquilo foi tão, né? E, ó, uma coisa importante que eu queria trazer é o seguinte: pressão é diferente de ambiente hostil, tá? Todo lugar que a gente vai trabalhar tem pressão. Pressão para vendas, pressão para metas, é normal. Uma pessoa num estado de extrema pressão consegue resolver e solucionar quando ela sabe que está num ambiente de pressão, mas que ela não é hostil ao erro. Então ela sabe, bom, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer isso, eu vou fazer. Se der errado, eu vou corrigir, eu vou aprender com isso e vou fazer de novo. Se uma pessoa está no estado de pressão e ela recebe nessa pressão uma segunda pressão de não poder errar, ela trava. Então, talvez eu não faça, porque vai ter o erro, né? Então, perceba se o ambiente que você está inserido, ele tem essa tolerância ao erro. Especialmente grupos de trainee, grupos de estagiário e grupos de talentos. Esses grupos acabam sendo os meninos dos olhos, né? O grupo dos olhos dos diretores, dos vice-presidentes, e parecem pessoas invencíveis. Qual é a sensação que você está transmitindo para esse grupo dentro da organização? Se alguém cometeu um deslize, você vai duvidar do talento dele? Qual é o ambiente que ele estava inserido? Qual foi a pressão que ele recebeu para cometer aquele erro?
Veja bem, eu não estou corrigindo nem justificando erro nenhum. Eu não vou te dizer assim, ai, fulano errou porque ele se sentiu pressionado e não podia errar. Não estou justificando, eu só quero que você pense dentro da estratégia de recursos humanos, se o ambiente que você está inserida, ele permite que você aprenda com o seu erro e consiga solucionar e seguir em frente. Se você não promover esse ambiente, seja na dinâmica de grupo, desde a formação de uma cadeira para você conseguir contratar, até o momento de demissão por algum problema. Então, algumas dinâmicas de grupo que eu já participei, ou até algumas que eu promovi, existem alguns problemas que às vezes a gente nem percebe, mas a gente deixa o ambiente pesado num tanto que uma pessoa que está ali dentro é excelente, mas ela não consegue mostrar. Não consegue, simplesmente. Se alguém, de repente você vê que aquela pessoa é fraquinha, você avalia ela com, ela não desenvolveu e tal. Aí você conhece alguém que trabalhou com ela. Ela fala assim, nossa, fulano passou no processo, ele é excelente. Ele é ótima. E tem aquela pessoa que dentro de um processo seletivo, ele vai lá, faz, ele acontece, improvisa. Aí você fala, esse cara é bom. Na hora que ele chega para fazer mesmo, se enrola todo. E aí você pensa, faz parte do processo seletivo, porque é 50%. A gente escolhe, pode acertar, pode errar. Mais ou menos. Quanto mais natural for o ambiente, mais leve ele vai se sentir, mais transparente ele vai ficar, mais ele mesmo, ele vai te mostrar quem é. Quer ver um exemplo que funcionou muito bem? Isso foi um depoimento de uma pessoa que me contou e eu nunca participei. Ela foi fazer uma entrevista numa grande empresa, o cargo era alto, não era simplesmente um cargo de analista. Era uma posição de liderança, uma posição de chefia. Era uma das minhas clientes, estava fazendo processo de coaching comigo e ela esteve nessa empresa. E eu disse isso para ela. Eu falei: seja você. Seja você. Não importa o ambiente que você chegue. Se for pressão, não tenha medo de errar. Se tiver que errar, erre. E aí ela falou: não, beleza, eu vou. Ela foi, conversou com o diretor. E o diretor não teve dinâmica de grupo. Tudo bem que nos cargos mais acima a gente não faz mesmo. Mas ele fez um bate-papo. Acho que ele marcou era umas 11 da manhã. Ele fez um bate-papo com ela que se estendeu um pouco. E ele falou: você se importa de almoçar? Tem um refeitório aqui? A gente vai almoçar e a gente continua conversando? Sabe quando virou uma conversa, um bate-papo realmente? Não pareceu uma avaliação? Estou te avaliando. E ela foi tão natural, ela falou, conversou, ele levou ela para conhecer os departamentos da empresa. Falou: olha, aqui fica o departamento tal. Ela era uma pessoa que ele estava recebendo, como se fosse um cliente. Ela se sentiu tão à vontade que ela foi ela mesma. E foi muito legal, foi muito bacana. Então ela se sentiu totalmente acolhida. Ele ficou também muito grato, né, pela transparência e tal. Claro que ele deu essa abertura, mas é isso que eu tô falando. Essa abertura existe na empresa que você trabalha? Como é que você adequa isso? Mesmo que você seja uma empresa formal, qual é a formalidade que não pode ser quebrada para que você consiga perceber realmente o talento de uma pessoa e que você consiga usar o talento dessa pessoa a favor da empresa? Porque chegou a pessoa lá, ele é excelente, mas ele se sente acuado. Aí ele não vai fazer, não vai falar. Colocar ambiente, que seja possível o erro, suscetível ao aprendizado e solução para começar de novo, é uma técnica fundamental para que você tenha pessoas excelentes e que elas queiram manter trabalhando onde elas estão. Isso faz toda a diferença. E eu não estou falando só de reconhecimento. Eu estou falando de exercer seu estilo natural, exercer quem você é, onde quer que você esteja. Diferente de uma pessoa que, se errar, vai mascarar o erro porque tem medo da consequência. Porque pode ser cultural da empresa. Então, o que você prefere? Uma mentira mascarada, fingindo que tá tudo bem, ou uma verdade dura e que possa ser consertada e que a pessoa assuma que errou? E não fica mais bonito, não fica mais decente? E muitas vezes, de forma inconsciente, a cultura de uma empresa não transmite isso. E aí você começa a ter problemas. Problemas de liderança, problemas de comunicação, problemas de desenvolvimento, problemas de erros suscetíveis e vários, e vários, e vários problemas. Como é que você, RH estratégico, resolve isso?
sendo transparente. Simples assim. Deixando o ambiente tranquilo para que você consiga exercer isso, desde o processo seletivo até o desligamento. Tudo bem até aqui? Bom, eu espero que você tenha conseguido aproveitar as técnicas e os fundamentos, que isso realmente faça diferença no seu dia a dia, que você consiga se comunicar, articular melhor a sua comunicação, aplicar a liderança estratégica e situacional para que você consiga transformar a sua área em algo muito mais evidente e importante dentro da organização. E eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que só depende de você, não depende de mais ninguém. Tem que começar por você. E se fosse fácil, todo mundo faria. E olha só, você está tendo uma oportunidade que milhares de pessoas optaram muitas vezes por não ter, que é: me cadastrei no congresso, lá tem um conteúdo, eu vou ouvir esse conteúdo. Se eu decidir pegar esse conteúdo, aplicar e ver se ele faz diferença na minha vida, você já saiu na frente. Tem muita gente que por algum motivo ou outro, talvez tenha se cadastrado, talvez não, e não esteja aqui. E aí tem coisas que no dia a dia, na prática, na vivência, você não sabe por que aconteceu, ou você não tem ideia do que está acontecendo. Quando você se torna consciente das suas ações, das suas percepções, do dia a dia, e acompanha e observa o comportamento das pessoas, você passa a aprender mais. Então tem muitas coisas que as pessoas ainda não conhecem do desenvolvimento humano. A neurociência é uma delas. A neuroaprendizagem é um processo assim. Então estuda-se muito como o adulto aprende, ou como é diferente o aprendizado para ele, mas tem muito mais do que isso. Tem muito mais coisas por trás de comportamentos em si que a gente consegue mexer, articular, provocar mudança. Com o processo de coaching, isso ainda fica mais potencial, fica um potencial muito maior. Mas com as técnicas de programação neurolinguística já é possível fazer grandes transformações. Então, eu queria só fazer um resumo aqui. Falamos do primeiro fundamento, onde nós precisamos saber trabalhar com pessoas, conhecer o seu estilo e o do outro para adaptar a linguagem, e ter inteligência emocional. A inteligência emocional consiste em soltar a emoção e decidir como colocá-la para fora, tá? Então, por mais que eu sinta raiva, eu não preciso gritar. Se eu sentir raiva, eu vou colocar de outra forma. Nem que eu coloque: olha, não posso conversar com você agora, a gente vai deixar essa conversa para depois. A raiva veio, não veio? Mas a sua resposta foi outra, tá? Então, saber controlar essa emoção no primeiro fundamento. Fundamento 2, as conexões. Passei técnica de rapport, considerando espelhamento e tom de voz. E alguns movimentos da face, tá? Fundamento 3, ambiente. Pensando em sucessão ao erro, aprendizado e consequência. Usando alguns exemplos. E o recado final, que se fosse fácil, todo mundo faria. E a gente sabe que não é. Né? Trabalhar com pessoas, lidar com pessoas é um desafio gigantesco, mas é possível. E aí, eu quero deixar aqui com você os meus contatos. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para que você consiga me acessar ou mandar uma mensagem para mim, ou pode mandar uma pergunta. Vou deixar o meu Facebook também para você curtir a minha página, receber todos os conteúdos, curtir os posts. Tem muita coisa lá de liderança, então eu faço esse convite para você. Também tem o meu Instagram, o meu LinkedIn e através do meu site, que é www.priscilabelitati.com.br, você pode baixar um e-book gratuitamente que fala dos 5 passos para você motivar e engajar a sua equipe no resultado, e você vai fazer parte da minha lista VIP. Essa lista VIP você vai receber conteúdos exclusivos de liderança. Então deixo aqui os meus contatos e eu quero te dar um presente. 2, na verdade. O primeiro deles é o PDF que eu prometi, então você pode baixar o meu PDF de técnica de espelhamento aqui nessa palestra, em algum lugar. Se não tiver o link aqui, você vai recebê-la por e-mail.
Então tem o PDF sobre a técnica de espelhamento que nós falamos no Fundamento 2, para você se aprofundar e treinar bastante. E se você gostou dessa palestra e me escrever contando qual foi o tema, o assunto ou o item que você mais gostou ou que você não conhecia, se você me escrever contando que você gostou da palestra, eu vou te dar um mini curso de liderança para o tema de desenvolvimento de RH. Ou seja, você que faz parte dos recursos humanos, você vai ter um conteúdo exclusivo sobre comportamento e sobre liderança que você vai poder utilizar aí com seus colaboradores quando você quiser. Aí eu preciso que você me escreva através do meu e-mail, que é contato@priscilabeletate.com.br ou através do meu WhatsApp também. Você pode me contar aí o que você gostou, mais gostou da palestra e eu vou te presentear com esse mini curso de liderança para que você consiga receber temas exclusivos para dividir com a sua equipe e com a sua liderança. Eu fico aqui e agradeço imensamente a sua participação, a sua paciência e, além de te agradecer, te parabenizo mais uma vez por ter escolhido estar aqui. Você poderia estar fazendo outras coisas, não poderia? Mas você ficou comigo aqui até o final, aprendeu esse conteúdo e eu espero realmente que você tenha muitos resultados e que gere muitas transformações. Então, muito obrigada, eu estou à disposição e foi um imenso prazer participar. Um beijo!